A paz do Senhor para os irmãos. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 24, versículo 13 em diante, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Nós estamos meditando nesse texto, irmãos, que fala a respeito da ressurreição de Jesus. Depois que os discípulos saíram de Jerusalém, esses dois discípulos, um que chama Cleopas e o outro, a Bíblia não dá o nome desse outro discípulo, mas eles estão saindo de Jerusalém e estão voltando para sua aldeia. E é interessante que o texto do versículo 21 mostra como estavam esses discípulos. Eles dizem: olha, nós esperávamos que era ele que ia de trazer a redenção a Israel. Então, se eles esperavam, agora já não esperavam mais. Então, a esperança que eles tinham em Jesus, quando Jesus estava vivo ao lado deles, era uma esperança acesa, uma esperança firme que eles tinham. Acreditavam piamente que Jesus era o Messias, aquele que veio para resgatar Israel. Mas, depois da sua crucificação, esses discípulos perderam a esperança. Os outros estavam dentro de um local fechado, com medo dos judeus e dos romanos. Esses discípulos estavam voltando para suas casas. E o interessante é que no meio de toda essa tristeza que estava acompanhando esses discípulos e a decepção que eles tinham por causa de todo o ocorrido, no meio disso, eles voltando para a sua aldeia, Jesus se apresenta ao lado deles e eles não o conheceram. É interessante que Marcos 16:12 fala que Jesus se apresentou a esses discípulos de uma outra forma. Assim como ele apresentou diante de Maria, como um jardineiro,
E agora Jesus se apresenta de uma forma diferente. O seu semblante talvez diferente, porque esses discípulos não reconheceram que era Jesus. E Jesus começa a acompanhar eles e eles começam a desabafar aquilo que estava dentro deles, a decepção que eles tinham. Eles disseram: olha, você não é daqui, porque você não sabe o que está acontecendo a respeito de Jesus, o Nazareno, o profeta poderoso em palavras e obras. E Jesus se propõe a ouvir o que eles tinham a dizer. E eles falam da crucificação de Jesus, o que os principais de Jerusalém fizeram entregando ele. E Jesus, quando chega no versículo 25, Jesus olha para eles e fala: como vocês demoram a entender as coisas. E Jesus começa a descrever tudo que na lei de Moisés e nos profetas testificavam dele, dizendo que ele deveria passar: sua crucificação, sua morte. E quando eles se aproximam da sua aldeia, Jesus faz com que iam seguir caminho direto, sem parar nessa aldeia. E como o sol já estava se pondo, então eles chamam Jesus: fica conosco aqui. Jesus entra, senta com eles. Na hora do partir o pão, que Jesus parte o pão, dá graça ali, os olhos deles são abertos. E eles reconhecem que Jesus estava com eles. Mas o versículo 16 diz que antes, quando Jesus se apresentou, os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Os olhos deles estavam fechados. Verdade que Jesus se apresentou, talvez numa outra aparência, como Marcos 16 e 12 diz. Mas é interessante que a tristeza, as preocupações que estes dois discípulos estavam, fez com que eles não enxergassem quem é que estava ao lado deles, escutando o que eles falavam e conversando com eles. Que nesses dias nós possamos confiar mais em Jesus e que as nossas tristezas e as nossas preocupações nós deixemos no altar dele, porque essas coisas fazem com que a gente perca a esperança. Se você observar em tudo que está à nossa volta, as redes sociais, os meios de comunicação, tudo é só palavra de desânimo, só tragédia. Você não encontra esperança. Se nós continuarmos dando atenção a isso, com certeza a nossa fé vai afundar. Porque isso fez com que os discípulos não enxergassem quem estava ao lado deles. Agora, se nós alimentarmos a nossa alma, como Jesus estava alimentando a alma desses dois discípulos, a ponto deles dizer um para o outro: olha, quanto ele falava, nossa alma não ardia aqui dentro, nosso coração, com as palavras que ele falava? Então, enquanto a gente estiver aquecendo o nosso coração com a palavra de Deus, a nossa fé vai estar ativa. E nós vamos ter certeza que esse Jesus que se apresentou a esses dois discípulos, mostrando a eles que a esperança deles não estava morta, mas que Jesus estava vivo, da mesma forma, Jesus há de nos mostrar que ele está ao nosso lado e às vezes nós nem percebemos. Eu quero te dizer nessa sexta-feira que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Aconteça o que acontecer, Jesus está vivo. E esses discípulos se decepcionaram no começo, mas nós não. Nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé e cremos que o nosso Redentor, o nosso Salvador, ele está vivo. Aconteça o que acontecer, o teu Jesus está do teu lado, te ouvindo, ainda que você não o reconheça, mas ele está vivo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.